Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, a professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 32 do sexto ano. E o assunto dessa aula é Egito Antigo, a cultura. Para o desenvolvimento desse assunto, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. Vocês deverão, então, definir o conceito de cultura, descrever as características da religião egípcia, bem como dos deuses, reconhecer o motivo da mumificação egípcia e descrever as características desse processo, explicar a importância e aspectos da escrita dos egípcios e determinar o que era o Livro dos Mortos. Antes de mais nada, sei que alguns já sabem, mas alguns não ainda. Separe os materiais para a aula de hoje, gente. Pega seu livro didático, aquele que contempla esse assunto, o caderno de história, aquele caderno lindo, maravilhoso, com todas as informações das aulas anteriores e agora desta aula, assim como lápis, caneta e borracha. Se você já separou, podemos prosseguir. Vamos pensar no conceito, no significado de cultura. Cultura é um conceito bastante amplo e ela vai significar o conjunto de tradições, crenças e costumes de um determinado grupo social. Então, por isso que sobre os egípcios nós estudaremos a religião, aquilo que eles acreditavam, bem como a mumificação, porque tem uma relação bem próxima à religião, a escrita egípcia e o Livro dos Mortos, que também tem a ver tanto com a escrita, porque por meio da decodificação desse livro, desse documento, se conheceu um pouquinho mais sobre a escrita egípcia. Então, não esqueça, cultura é o conjunto de tradições, crenças e costumes. E também não esqueça, não existe cultura melhor ou pior, apenas cultura diferente, tá bom? Agora sim. Sobre a religião, eles eram politeístas. O que isso quer dizer? Poli, vários, teístas vem de tel, deuses. Então eles acreditavam em vários deuses. Os deuses eram representados de três maneiras distintas. Antropomórfica, ou seja, tinha forma humana, antropo-homem, mórfica de forma humana. Zoomórfica, que seria a forma animal, ou antropozoomórfica, que é a mistura humana e animal. Então, era uma forma humana e animal ao mesmo tempo. Coloquei para vocês a imagem de alguns deuses e algumas explicações de deuses que eram cultuados pelos egípcios. Então, eles tinham que agradar a esses deuses dependendo do que eles precisavam. O Sobek, que era o deus com cabeça de crocodilo, era o deus das águas. Se eu queria chuvas para que a minha colheita fosse boa, ou um período que não chovesse demais, porque dependendo do produto cultivado não precisa de tanta chuva, então eu tinha que oferecer sacrifícios, fazer oferendas a Sobek. O Tut, com cabeça de Ibis, era o deus da sabedoria. Foi ele que inventou a fala e a escrita. Os escribas eram assim com ele. Ra era o deus do sol. Alguns falam em Amon-Ra. Até os egípcios falavam que eles eram o rebanho de Ra. O Horus era o deus com cabeça de falcão e ele era quem cuidava do faraó. Até o Horus, ele é filho de Ísis e Osíris. Sekhmet, a deusa leoa da guerra. Hathor, com chifres de vaca, era a deusa do amor, cuidava também da alegria, dança e da música. O Sete é o deus do deserto e das tempestades e era um inimigo mortal de Osíris. O Ptah era o deus que deu nome às coisas. A Ísis, a mulher de Osíris, e cuidava das mulheres e das crianças. Nós tínhamos o Bes, que é o deus anão da felicidade e protetor também da família.
Anubis, com cabeça de chacal, era deus dos mortos, ajudava a preparar as múmias. Então, na hora da preparação das múmias, acreditava-se que o Anubis estava ali próximo, ajudando nesse momento. E o Osíris, por fim, era o deus da morte e do submundo. E também o deus do renascimento, o deus da terra. Nós vamos estudar ainda hoje o tribunal de Osíris. Ele quem recebia as almas no outro mundo. Mas já estou dando spoiler lá do final da aula. Vamos com calma. Os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte. Era um ponto assim central, crucial da religião egípcia, tá? Eles acreditavam que havia uma continuidade entre a vida terrena e o que eles chamavam de mundo inferior. Então havia uma longa caminhada. A morte física para eles era o momento que o coração parava e essa caminhada ela era interrompida aqui, mas era necessário preparar esse corpo para retomar após a morte o caminho iniciado no mundo terreno. Então a mumificação servia para manter o corpo inteirão para a próxima vida. Vocês vão entender um pouquinho melhor. Até a palavra múmia, ela vem do vocabulário árabe, mum, que significa betume. Por quê? Porque quando os árabes encontraram essas múmias, eles acharam que estava envolvido em betume. O que é betume? É uma resina natural que, diluída em solvente e óleo, ela serve para tingir e proteger madeiras sem acabamento, gesso, cerâmica, cobre, couro, latão e outros metais. É muito usado no artesanato, então, para escurecer e envelhecer a peça. Se você for em algum museu ou visitar os museus virtuais que têm imagens de múmias, vocês vão ver que ela é bem escurecida. Por isso a questão do nome múmia relacionada a betume. No princípio, no início, somente as pessoas ricas que eram mumificadas. E as pessoas que faziam todo esse processo eram chamados de embalsamadores. O local que acontecia o processo de mumificação, ele era chamado de Casa Linda e era como se fosse um grande açougue. Olha, estão vendo lá o deus Anubis cuidando do processo de mumificação? Algo que é bem importante e interessante falar é que o clima egípcio, assim como o sol, areia existente, ele é ótimo para a conservação de corpos. Tanto é que essa múmia aqui, Ginger, ela foi mumificada naturalmente, só colocada lá na terra do Egito conseguiu manter-se do jeito que está. Até estudiosos fizeram uma análise, acreditam que ele foi assassinado, um golpe nas costas. E essa múmia, vocês podem pesquisar, encontra-se no Museu Britânico. É importante destacar que, isso vocês já ouviram nas aulas de ciência, educação física, o nosso corpo é basicamente formado de água, cerca de 75% até mais. Então, a água, ela ajuda a apodrecer o nosso corpo. Tanto é que carne, para manter-se a carne, quando não tinha geladeira, o que eles colocavam? Sal, para tirar toda a água, para ela ficar por mais tempo, né? A carne de sal, ou carne de sol, ou charque, que a gente conhece. Os embalsamadores, eles usavam no início areia para secar toda essa água, tiravam todos os órgãos de dentro, colocavam areia, só que a pele ficava muito repuxada, feia. Aí eles passaram a usar um tipo de sal chamado natrão para conservar esses corpos. Quando os embalsamadores, eles cometiam algum erro e o corpo não era mumificado corretamente, então poderia escurecer, rachar ou até quebrar. Eles colocavam próteses no lugar.
Sem contar que na época haviam lobos, o chacal, poderia vir faminto e tirava um membro, seja o pé, braço, mão, enfim. Então eles colocavam próteses, às vezes por um tufo de linho, um pedaço de madeira. Eu até coloquei ali uma das próteses mais antigas da história ali do dedo, porque a pessoa tinha que manter-se inteira para a próxima vida. O processo de mumificação, então, era mais ou menos em 3 etapas. Havia a limpeza, tirava-se, então, todos os órgãos, tá? O único que continuava no corpo da pessoa era o coração, que eles acreditavam ser a fonte de toda a vida, né? Hoje a gente já fala na questão do sistema nervoso, né? A questão da morte cerebral, tudo isso. Tinham alguns órgãos que eram colocados em vasos canópicos. Coloquei aqui ao lado vasos que representam os filhos de Horus, tá? Nós temos o falcão, onde ficavam os intestinos, o do macaco, os pulmões, o do chacal, o estômago e o humano, o fígado. Próximo momento é a desidratação e o preenchimento, como eu falei para vocês, questão do natrão, o sal, para tirar toda aquela água, para evitar o apodrecimento. E por último, a questão do enfaixamento, a faixa para manter toda essa estrutura firmona para a próxima vida. Tem alguns símbolos que também eram colocados, o olho, nó de Ísis, entre outros, o escaravelho. Tem ali algumas informações nessa imagem que vocês podem ter acesso a ela por meio do link, tá? Acreditava-se então que a pessoa, quando ela morria, ela ia para o outro mundo, certo? O chamado mundo inferior. E lá ela iria passar pelo Tribunal de Osíris. Aqui está um papiro representando mais ou menos como isso funcionava. O que acontecia? O tribunal era encarregado de julgar as almas. Ele era composto por 42 deuses e ainda liderado por Osíris. Tá? A alma, ela fazia a sua defesa com um livro dos mortos. E ela deveria declarar-se como inocente e confirmar suas virtudes. Só que nesse momento, alguns engraçadinhos poderiam até cometer algumas mentirinhas. O que acontecia? Lembra o único órgão que mantinha no corpo? O coração? Então, para eles, o coração era o símbolo da consciência. Aí o que o Osíris fazia? Ele ia pegar o coração, aliás, o Anubis, ia colocar numa balança, ia pesar junto a uma pena, que é a chamada pena da consciência ou pena da justiça. Se o coração pesasse mais que a pena, quer dizer que a pessoa não tinha uma alma boa. Consequentemente, a sua alma era devorada por um demônio, Amit, que tinha o corpo de leão, hipopótamo e crocodilo. Mas se o coração fosse mais leve que a pena, a alma era inocente, portanto iria viver no paraíso dos deuses. Olha o pensamento, mas professora, como que uma pena vai pesar, ser mais pesada que um coração? Como que isso funcionava? Isso é cultura. O que eles acreditavam, a consciência. A tua consciência está pesada, fez todas as tarefas, ajudou a mãe em casa, não falou palavrão? Será que o seu coração iria pesar mais ou menos que a pena? Pensa nisso. Sobre a escrita egípcia. Os escribas, como a gente falou, eram dos únicos que sabiam ler e escrever. A escrita para eles tinha um sentido religioso, mágico e artístico. O hieróglifo era a escrita mais antiga dos egípcios e datava cerca de 3.300 anos antes de Cristo. A escrita egípcia era pictográfica,
ou seja, representava objetos por meio de desenhos. Com o tempo, ela passou a ser ao mesmo tempo ideográfica, porque ela representava ideias, e fonética, tinha sinais que representavam os sons da fala. Mas isso só foi possível por meio de estudos arqueológicos, pesquisadores, cientistas que foram lá analisando símbolo por símbolo. Até eu quero voltar um pouquinho antes na questão da morte. Lembra das pirâmides que a gente falou? As pirâmides eram colocadas principalmente as múmias dos faraós. Quanto maior a pirâmide, maior era o poder do faraó. Outra curiosidade bem legal sobre as pirâmides: era comum funcionários do faraó serem enterrados com ele. Era uma honra para o funcionário servir o faraó na próxima vida. Mas também foram encontradas pirâmides com bonecos representando o faraó, tá? Voltando aqui, sobre o livro dos mortos, aquele que eles liam para fazer a defesa. Era uma coletânea de orações, cânticos e hinos religiosos, produzidos durante o Novo Império, e acredita-se que o conteúdo era utilizado para guiar, então, o falecido na viagem para o mundo inferior. Na próxima aula, nós falaremos sobre outro reino importante da África, Núbia e o reino de Kush. Agora vocês irão fazer atividades sobre essa aula. Aproveite que o conhecimento, o assunto está bem fresquinho na cabeça, fica tudo mais fácil. Bons estudos a todos, até a próxima aula e tchau!